pé e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito essa semana, que Ele possa continuar nos ajudando, nos dando força e nos dando graça. Oremos ao Senhor. E eu queria pedir 3 irmãos que levantassem a sua voz em oração no meio da congregação. 3 irmãos que pudessem levantar a sua voz em oração no meio da congregação. Pai que estás no céu, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por estarmos aqui na tua casa nesta noite. Viemos, Senhor, te adorar, Senhor, te Glória a servir, Deus. em espírito e em verdade, Senhor. Glória a Senhor, Jesus. receba, Pai, as nossas humildes Em nome orações. de Receba o Jesus. nosso louvor, meu Pai. Glória a Venha Deus. usar, Senhor, teu servo, aquele que vai Glória a ministrar tua palavra. Deus. Venha falar com Aleluia. cada um de nós nessa noite, Graças te meu Pai, damos. através da sua palavra, através Graças te dos louvores. damos. Que o Senhor venha ungir, meu Pai, Graças a te vida dos teus damos. servos que estão, Em Senhor, nome louvando de teu nome, Jesus. o ministério de louvor, os Em teus nome filhos, de meu Pai, que Jesus. vão, Senhor, entoar louvores a ti, meu Pai. Graças te Abençoa o damos. nosso pastor, Senhor, Glória na a execução Jesus. desta obra, meu Pai. Graças te damos, ó A Deus. sua casa, os demais Graças que te aqui damos, estão, ó Senhor. Deus. Todos nós, meu Pai, Glória a viemos aqui, Jesus. Senhor, Em Senhor, para nome te de adorar, meu Pai. Que o Jesus. Senhor venha abençoar Em a nome vida de cada de um, Senhor. Jesus. E aqueles também, meu Em Pai, nome que não de puderam vir, Jesus. Senhor. Em Aqueles que nome estão, de Senhor, também Jesus. desanimados, meu Pai. Que o Senhor Graças te visite, damos, meu ó Pai, Deus. e traga para Em a sua nome casa, de meu Pai. Jesus. Nós oramos Glória a crentes, Pai, Deus. e entregamos na palma das tuas mãos Aleluia, as Senhor. nossas vidas. Recebe, Senhor, as Amém, nossas Jesus. humildes orações. Em Amém, nome do Senhor. Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós oramos. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amado Deus eterno Pai, Senhor, levanto minha humilde voz a Ti, primeiramente querendo Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças te damos, ó Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças te damos, ó Deus. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças te damos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças te damos. Graças te damos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo. Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças te damos. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, meu Pai, por mais uma vez estarmos na tua presença, Senhor, para te louvar, para te glorificar, para bendizer o teu santo nome, meu Pai, para te dar Glória a graças, Deus. Senhor, por todos os benefícios, Senhor, que nos tens feito, Graças te Senhor, damos. agradecer por cada vida que aqui está hoje, Glória a Senhor. Jesus. Possas, Senhor, trabalhar na vida de cada um. Obrigado, Senhor. O Senhor sabe como todos entraram. Santo, santo, santo. Aqui da mesma forma, Senhor. Glória a Jesus. Graças te damos, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças te damos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças te damos.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças te damos, ó Deus. Glória a Jesus. Graças te damos, ó Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças te damos, ó Deus. Todas as coisas. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Senhor Deus, ainda na tua presença, eu continuo, Senhor, levantando a minha voz, Senhor, e apresentando este culto de louvor e de adoração ao trono da tua graça, agradecendo a ti por cada uma mãe que se encontra aqui nesta noite. Este culto é de ação de graça e nós oferecemos a ti, ó Pai, pela força, pela graça que o Senhor tem concedido cada mãe que se encontra aqui neste lugar, nesta noite, ó Pai. Que todos nós sejamos abençoados, Senhor, e recebe o nosso louvor e a nossa adoração no trono da tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A irmã Carla vai ler um texto junto com a igreja, em nome de Jesus, ainda de pé. Glória a Deus. Carla, você. Desculpa, Carla, é que... Ai, Senhor. Eu tenho que saber o seu segundo nome para poder pronunciar. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 100. É um salmo pequenino, mas que eu acho que é um convite à celebração ao Senhor. Salmo de louvor. Salmo 100. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com a ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração em geração. Amém, Jesus. Não precisamos de dizer mais nada, porque se nós estamos aqui hoje, temos que lhe agradecer cada minuto, cada segundo das nossas vidas, e nós temos que adorar. E adorar não é mais que a regra dos 3 R's. Revelação de Deus, relacionamento com Deus e resposta de Deus. Se não houverem as outras duas, Deus não me pode responder. Se eu não estiver relacionado com Ele, Ele não me revela nada. Portanto, que nós entremos nesta intimidade, que este culto nós lhe entreguemos com ações de graça, porque de facto adoração sem sacrifício é como adoração sem um pacto, e que nós hoje possamos firmar esse pacto com o Senhor, de que nós o queremos adorar enquanto aqui andarmos e enquanto Ele não nos vier buscar, em nome de Jesus. Vamos ouvir então o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor, e abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus falar a sua vida nesta noite. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo do Senhor, que Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus esta semana mostrou-me um louvor que fala sobre a necessidade de nós ouvirmos a voz de Deus. Eu creio que a sociedade, todos nós andamos numa confusão tal que não ouvimos aquele que devemos ouvir. As notícias, ouvimos o conselho deste e daquele, o desastre que aconteceu com aquele e com o outro, e esquecemos-nos de ouvir a voz de Deus. Por isso que nós hoje possamos ouvir a voz de Deus, porque todos aqueles grandes da Bíblia que estão lá passaram por momentos maus. Todo o medo, toda a ansiedade, tudo aquilo que às vezes nos faz pensar e cogitar em desistir. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós tivermos essa intimidade para que Ele acalme o nosso coração, porque Ele só fala num lugar de paz. Ele só fala num lugar onde tudo está quieto e tudo está nas suas mãos. Por isso que este hoje seja o seu lugar, que nós sejamos muito mais que músicos, mas que nós sejamos tangedores, aqueles que são usados para abrir o ambiente para que Deus possa fazer morada e possa fazer a sua presença e para que Ele nos possa responder. Aqueles que sentirem necessidade de em reverência se levantarem, que o façam. Quem não sentir, é convosco. Vamos adorar o Senhor. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa a confusão e traz luz na escuridão. É preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. É preciso Calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu
se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Senhor, que esta noite nós te queremos adorar, Senhor. Foste tu que escolheste estes hinos, Senhor. Se é para nós te adorarmos, recebe o nosso louvor com gratidão, Senhor. Recebe o nosso louvor no trono da tua graça, Senhor. Eu não sei o que tu viste em nós, Senhor, mas tu nos criaste para a tua adoração, Senhor. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo o que eu tenho ele me deu. Aleluia, Eu não Jesus. sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é.
Eu creio que o Senhor está a perceber aqueles que o adoram independentemente das circunstâncias. Porque é muito bonito nós dizermos que queremos, que acreditamos, que andamos, que fazemos, mas é na ação, é no nosso testemunho. Quando as coisas faltam, quando faltam os amigos, quando falta o dinheiro, quando nós pensamos que já não há mais nada que possamos fazer, é aí que Ele se rende aos nossos pés. Porque adorar é um estilo de vida, e que esse seja o nosso estilo de vida, Senhor. Que Tu encontres em cada um de nós, Senhor, esses adoradores em espírito e em verdade, Senhor. Porque é o momento, Senhor, de nós Te adorarmos com as nossas vidas, Senhor. Recebe o nosso louvor esta noite, Senhor, com uma gratidão, Senhor, porque esse amor que Tu nos dás é imerecido, Senhor. Mas recebe o nosso louvor, Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivo, os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja
nunca pensou em desistir, quem nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca, no vento sem direção, virar o andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, é adorar quando acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo, é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Aleluia, Jesus. Peço a oportunidade ao pastor para chamar as mães aqui, para que o pastor possa orar por elas mais uma vez, que as mães possam estar aqui. Em Portugal, o Dia das Mães foi no domingo passado, para vocês creio que é amanhã para os brasileiros, mas nós optámos por ser hoje, uma vez que o Nuno não estava e que havia algumas participações especiais para que ele pudesse estar e que as mães também possam ser esta adoração. Para a nossa frente. Nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, é na Tua presença que nós relembramos a cada uma mulher que se encontra aqui à frente deste púlpito, cada uma mãe, Senhor, que o Senhor as abençoa, proteja, guarda, Senhor, no seu lar, na sua família,
todas as dificuldades, todas as lutas, ó Pai, que enfrentaram e têm enfrentado a favor dos seus filhos, ó Pai, abençoa estas mães, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Senhor te Aleluia. abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. E o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é
Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por receber a nossa adoração no trono da tua graça. Eu te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar a igreja a nós lermos um texto bíblico, o capítulo 4 de Filipenses e o versículo 10 em diante, até o versículo 20. Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o versículo 20. E está escrito assim, irmãos: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhais cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandaste não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as ofertas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Bastante tenho recebido e tenho abundância, estou bem suprido, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua glória, riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Podeis assentar, irmãos. Obrigado pela tua palavra nesta noite, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Obrigado. Eu tenho lutado com este texto durante a semana e tenho lido e já li ele várias vezes. E eu fiquei admirado que na terça-feira
foi lido parte desse capítulo, mas me incomodou porque parecia que eu nunca tinha lido a Bíblia. A impressão que eu tive naquele momento é que eu nunca tinha passado por esses versículos. E eu me surpreendi. E na oração, Deus falou profundamente comigo. E no decorrer da semana, ainda mais. Os irmãos sabem quem é que escreveu a carta aos Filipenses. Quem escreveu a carta aos Filipenses, para aqueles que não sabem, foi Paulo. Mas eu não estou aqui para contender com relação ao escritor. Mas o homem de Deus, que foi Paulo, ele foi realmente, ele teve um encontro com Deus. No caminho de Damasco, ele teve realmente, verdadeiramente, um encontro com Deus. Irmãos, há muita gente dentro da igreja que ainda não teve um encontro com Deus. Já encontrou a igreja, o título da igreja agrada a ele, o pastor assim, os irmãos mais ou menos, mas ele não teve um encontro diretamente com Deus. E o apóstolo Paulo aqui ele refere a respeito disto. Ele mostra para nós cristãos em quem nós temos confiado, em quem nós temos crido. É na mensagem do pastor ou na Bíblia Sagrada? Em quem nós temos crido? É na oração do pastor ou na vida de Jesus e na nossa vida? É a palavra. Ele diz: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Irmãos, nós lá vamos desprezando a cada dia a igreja de Cristo. Nós não estamos desprezando os irmãos, mas a igreja de Cristo. Já não há reverência, já não há respeito na casa de Deus. Nós vamos perdendo a nossa referência em Cristo Jesus. E todos que estão aqui, eu tenho a certeza que o desejo da sua vida é ir morar no céu. Não, pastor, não, esse negócio de membro, eu não estou virado para isso, sabe? Não, agora não. Vamos deixar isso mais para frente. Eu não pretendo me fazer membro agora, porque... E o apóstolo Paulo aqui, ele está agradecendo a igreja de Filipenses. Ele está agradecendo a igreja por tudo que a igreja fez por ele. E ele ainda diz mais, irmãos, que os irmãos lembraram dele na vida missionária que ele levou naquelas outras cidades. E devido a ele levar aquela vida missionária, ele ia recebendo aquilo que lhe davam. De certeza que havia dias que ele almoçava, havia outros que não. Ah, pastor, mas como é que pode uma coisa dessa? Porque ele não está reclamando de necessidade.
O apóstolo aqui, ele não está reclamando. Não digo isso por causa de necessidade. Eu não estou me referindo a vocês por causa de necessidade. Eu agradeço a Deus pela vossa vida, por abençoar a minha vida no ministério, por vocês lembrarem-se de mim, não somente nas vossas orações, porque teve uma vez que lá na igreja de Tessalônica, vocês mandaram 2 ofertas para mim, e eu quero vos agradecer. A igreja, irmãos, não quer compromisso, a igreja não quer responsabilidade, a igreja não quer saber de compromisso com Deus. Eu não estou dizendo com essas 4 paredes aqui, não. A igreja do pastor César, eu digo compromisso com Deus. Não posso, pastor, não tem tempo. Não dá para estar nos cultos assim, não. E eu não tenho vida para isso, não. Que isso? A minha vida não dá para funcionar assim, não. E eu não consigo. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho filhos, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha família, mas ninguém está falando a respeito disso. Tanto é que o apóstolo Paulo era solteiro, ele não era casado. A Bíblia não fala que ele era casado, mas era um homem fiel a Deus. A fidelidade para com Deus, irmãos, ela tem que ser absoluta. Nós não podemos, eu estive falando na semana passada a respeito de obediência, mas nós temos que ter compromisso com Deus. Como nós vamos ser servo de Deus se nós não temos compromisso com Deus? Qualquer coisinha serve para nós abandonar o barco. Qualquer coisinha nos faz aborrecer. Qualquer coisinha nos chateia. Eu não estou para isso. Não, já chega. Eu não aguento isso. Irmãos, eu em outro tempo também pensava assim. Eu em outro tempo, eu agia assim. Tinha um estupim curto. Não levava desaforo para casa. Achava que ser cristão era gritar com as pessoas, era falar com as pessoas com arrogância, discutir, ler a palavra, mas com ignorância. Eu posso, eu mando, eu faço. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Irmãos, olha a história do apóstolo Paulo. Veja lá bem, clarifica, porque não dá, irmão, não dá. Eu chamo as pessoas para o estudo bíblico, é porque aqui não dá para explicar muita coisa. O tempo é muito curto. Quando a gente olha para o relógio, já passou a hora. E ouvir pregação, irmãos, você pode ouvir ela em qualquer lugar. Agora você tem que ouvir é a palavra de Deus. Aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Aquilo que Deus quer falar na sua vida. Apóstolo Paulo, ele era um homem rico. Ele tinha estudo. Ele tinha uma vida totalmente abonada. O que aconteceu com ele?
foi aquele encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. E Jesus perguntou para ele: por que que tu me persegue? Por que que você anda me perseguindo? Esse apóstolo Paulo, que está falando aqui nesta carta, nas necessidades dele, é o mesmo apóstolo Paulo que estava presente na morte de Estevão. É o mesmo, não é diferente. Só que lá estava sendo Estevão apedrejado. E Estevão olhou para o céu e disse: olha, eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo o céu aberto. E ele pediu ao Senhor: Senhor, não lhes impute este pecado. Perdoa. Estão me apedrejando porque estão cegos. Eles não estão vendo. Não, que é isso? Fulano falou daquela maneira comigo, pastor. Será impossível? Que é só porque eu sou servo de Deus, eu sou obrigada a aguentar isso? Irmãos, nós lutamos para o céu. Nós estamos caminhando para o céu. E crente que está caminhando para o céu, ele tem que trazer humildade no coração dele. Ele não pode trazer rebeldia no seu coração. Se você não se converteu, converta, porque você não vai entrar no céu sem se converter. Não vai. Não vai. E Jesus mandou alguém ir lá orar por Paulo. Não, eu não vou. Não. Oh, aquele homem matou muito crente. Aquele homem fez da vida dos crentes. Não vou. Eu também não vou. Mas quem é que manda? Quem é que manda na sua vida? É você ou é Jesus? Se é Jesus, deixa-te ser dirigido por Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus dirigir a sua vida. Você vai ver que tudo te vai correr bem, porque é Jesus. Não é o homem. Nós nada podemos fazer, mas Ele pode todas as coisas. Posso, olha aí o que ele diz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que está te fortalecendo? É o homem? É a igreja? É o patrão? É o dinheiro? É a vida farta? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e quem me fortalece é Deus. Quem fortalece a minha vida é Deus. Eu posso todas as coisas porque Deus me guia, Deus me fortalece, é Ele. É Ele. O dia que Ele deixar de me fortalecer, eu caio. Não vai ter jeito. Hoje alguém me disse, eu fico admirado com a sua capacidade. Eu fico admirado como é que você aguenta. Não fica não. É Jesus na minha vida. É Jesus todos os dias, 24 horas por dia na minha vida. Eu na quinta-feira fui convidado para ir almoçar
E eu já nem me lembrava, porque tinha tido uma manhã dificílima. E quando eu olho, o telefone tocou. Eu falei, Jesus querido, é de certeza. E lembrei logo, falei, não estou a caminho. Eu só virei o carro. Mas posso, irmãos. Eu posso, porque o Senhor é a minha força. Ele é a graça sobre a minha vida. Ai de mim se não for a Ele. E depois não é só isso. Tudo, irmãos, tudo está nas minhas mãos. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Quando nós somos governados por nós mesmos, eu já disse aqui nessa igreja isso, mas não importa dizer de novo. Às vezes sou taxado também por falar muito da minha vida, mas eu tenho que falar de mim, irmãos. Eu tenho que falar da palavra e da minha vida. Porque se eu não viver este evangelho, o que eu estou fazendo aqui? Não adianta nada eu pregar bonito para vocês e não viver. Não adianta. Eu tenho que falar daquilo que eu vivo. E ao viver, você vai sendo moldado. Não é que é bom. Não é que você é bom, não é que você agora aceitou Jesus, é bonzinho. É mentira do diabo. Nós não somos. Andou um grupo de pessoas a perguntar na rua, o que você prefere? 5 minutos ou com Jesus ou 5 milhões? Teve um que dissesse, não, eu quero 5 minutos com Jesus. Que 5 minutos com Jesus? Irmãos, nós estamos muito preocupados com a vida material. Nós estamos muito preocupados com a roupa, com o calçado, com o carro que temos, com a casa que temos. Fazermos. E num abrir e fechar de olhos, vamos. E aí? É o que eu disse à minha irmã, que valeu tudo isso. Não era muito melhor passar mais tempo com o Senhor? E quem é que vai tratar da minha casa, pastor? Eu disse isso para Deus, irmãos. Eu disse isso para Ele. O senhor acha que eu tenho condições de assumir uma igreja como pastor de tempo integral? E a minha família? E aquela casa que eu comprei, que o Senhor autorizou eu comprar aquela casa, quem é que vai pagar aquela casa? Quem? Irmãos, aquele que me fortalece pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Aquele que me fortalece, Ele está aqui. E Ele é que opera milagres e maravilha. Como eu vou fazer? Como eu vou sustentar a minha família? Como? Ele está sempre dizendo para nós, acalma o teu coração. Acalma o teu coração que eu estou cuidando. Eu estou agindo e operando ninguém pode impedir.
Pastor, mas o senhor acha que todo mundo é igual ao senhor? Não, a Bíblia que diz que todos nós temos que confiar no Senhor. Temos que confiar nele, temos que nos vestir de Jesus. Temos que pisar como ele pisou, não é com arrogância, não é com brutalidade, não é achando que nós somos os melhores, que nós estamos sendo humilhados. Não, eu não estou para aguentar humilhação, não. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Não é isto. Paulo, quando saiu do caminho de Damasco, ele saiu sem ver. Teve que ser carregado pelos criados que ele trazia. Quando oraram por ele, caiu as escamas dos olhos dele. Verdadeiramente ele teve um encontro com Deus. Ele deixou tudo. Ele sacudiu o pó e deixou tudo para trás. É isso que Deus quer da nossa vida, irmãos, que nós passamos a confiar mais e mais e mais nele. Não adianta nós cantarmos e não viver. Não adianta nós pregarmos e não viver. Há muito pregador excelente, ganha muita alma para Jesus, mas a vida dele está perdida. Eu tenho uma irmã que para pregar o evangelho não há melhor, mas não quer nada com Jesus. Nada. Mas é mesmo zero. Pastor, mas o senhor não pode dizer isso. Porque a palavra de Deus, irmãos, é que é clara para conosco. É a palavra de Deus é que nos mostra, se nós não vivermos o evangelho de Cristo, nós estamos perdidos. Lê Bíblia, quanta gente lê Bíblia? Quanta gente prega o evangelho? Ainda agora, esta semana passada, eu estava ouvindo, pastor, o pastor fulano de tal é influência. E eu fiquei assim, o que é isso, influência? É influência. Irmãos, evangelho é para ser anunciado. E é para ser vivido. Viver o evangelho. Todavia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Só a igreja de Filipenses é que lembrou. Às vezes, irmãos, as pessoas dizem assim, como é que eu vou fazer? Não sei como é que eu vou fazer. Confia em Deus. Confia no Senhor. O Senhor tem o melhor para a nossa vida, irmãos. O Senhor tem o melhor para nós. Basta nós acreditarmos neste Deus. Basta nós confiarmos neste Deus. Ele é Deus poderoso.
a benevolência da igreja, o abençoar da igreja. Tem gente que diz, pastor, não recebo nada. Também você não dá nada. Eu não dou nada porque eu não vejo ninguém fazer nada para mim. Irmãos, eu já disse isso aqui uma vez. Você pode lavrar uma terra muito bem lavrada e mete lá o melhor estrume que existe, ou o melhor adubo que existe. Põe lá. E espera uns meses e volta lá para ver. O que tem lá? Erva. Só erva. Somente erva. Às vezes eles, quando vão semear as batatas, para aproveitar, eles cortam a batata em 4. E cada pedacinho daquele da batata dá uma quantidade de batata. Mas teve que pôr lá na terra. Teve que semear. 2 grãos de milho, ou 1 grão de milho, quantas espigas de milho não dá? Mas tem que semear, irmãos. É necessária, é a lei da natureza, a semeadura. Se nós não semearmos, nós não vamos a lado nenhum. Olha bem o que a palavra de Deus fala. Lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, for vendido a vocês e servir-lhes por 6 anos, o 7º ano dele liberdade. O versículo 13. Quando fizerem, não mande embora de mãos vazias. O 14. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dele conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, tem dado a você. Olha a lei, olha a palavra, o mandamento, semear, a lei da semeadura. Ah, pastor, mas eu estou farta de semear e não vejo nada. É porque você está a semear mal. Às vezes põe uma pedra por cima e ao pôr a pedra, a semente não sai. Não sai, ficou lá. Está lá a semente, mas apodreceu, não saiu, porque apodreceu. Olha o conselho de um sábio. Provérbios capítulo 25, versículo 21. Olha o que diz. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. O inimigo. Eu não consigo fazer isso. Isso não dá para mim. Irmãos, nós somos crentes.
nós somos salvos, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós não podemos guardar rancor na nossa vida, nós perdemos a salvação se assim o fizermos. A vontade é essa. Oh, coisa boa é quando você oferece alguma coisa a uma pessoa, ele vem, te agradece. Muito obrigado. Ai, mas isso vai me ajudar tanto. Não, isso que você me deu. Às vezes está até precisando. Mas também. Não tivesse dado também, não fazia mal. Não pode ser assim, irmãos. Não pode. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso. A palavra, ela é bem clara para conosco. Ainda em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Que coisa, né? Às vezes a gente semeia aqui e vai colher lá no outro lado que não tem nada a ver. Gente que você não conhece de lugar nenhum, gente que você nem sabia que existia, e você vai colher. É o que eu agradeci a Deus todos os dias que eu estive em Cabo Verde. Agradeci a Deus porque eu disse assim: Senhor, eu não fiz nada a essa gente. E como é que eu estou sendo tratado aqui? Como se todos me conhecessem, como se todos convivessem comigo, como se todos eu contribuí para alguma coisa. Mas nós esquecemos, irmãos, que é a mão poderosa de Deus que vai na frente. Agora, se nós fechamos o nosso coração, não deixamos o Espírito de Deus agir na nossa vida, é impossível. É impossível. Eu falo sempre com os miúdos que andam comigo, eu falo sempre com eles. Eu peço todo dia a Deus para que vocês não me abandonem. Porque um velho chato, ninguém quer ele. E eu quero que vocês me queiram até o final da minha vida. Porque um velho rabugento, ninguém quer nem ver. Você vai num lar para você ver. Sabe que está sempre gritando, ai, ai. Fica lá, vai gritando, ai, 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 e ninguém vai lá. Já habituaram a ouvir aquilo. Oh, menino, não faz isso. Eu já te avisei para não... para cá. Ninguém quer, irmãos. Ninguém quer. Não adianta, depois ficam a dizer assim, ah, pastor, mas isso, o senhor está a dizer isso, mas não é bem assim. É, irmãos. Eu, ao longo desses 63 anos, eu tenho vigiado muito essa situação. Eu vejo a minha mãe está sendo cuidada pela minha irmã, mas ela semeou. Ela semeou. A minha irmã cuida dela. Eu falei com a minha irmã agora dessa vez, falei, você acha que você está cuidando da nossa mãe, que é por causa de nós? Não, é por causa da nossa mãe. Porque ela te fez tudo. Ela te acarinhou, ela te compreendeu,
Ela te ajudou nos momentos difíceis, nos seus problemas, você estava junto com ela. Irmãos, é a lei da semeadura. Se eu não trato bem, eu não posso exigir de ser tratado bem. É a palavra. Lança o seu pão. Olha bem para vocês ver, o trigo é plantado em que altura? Lá no Canadá, no mês de outubro. Ainda no outono. Ele é semeado no mês de outubro. E cai aquela camada de gelo sobre ele. E ele brota na primavera. Ele tem que morrer para poder. É a lei da semeadura. Vamos, irmãos, continuar abençoando para que sejamos abençoados. Vamos continuar levando este evangelho de Cristo com carinho, com amor, com sinceridade, com pureza de coração. Alguém vai chegar para você e te perguntar, mas você é diferente. Ainda hoje um miúdo com alguns problemas mentais sentou perto de mim e disse, o senhor é diferente. O senhor não é igual ao meu avô. O senhor é muito bonzinho. E a mãe dele, depois ele foi falar com a mãe dele, que sentada assim no banco, ele se encostou a mim e pôs a cabeça dele no meu ombro. Depois ele disse assim, aquele senhor é tão bonzinho. Deixou eu até encostar a cabeça no ombro dele. É o Espírito de Deus, irmãos. É o agir de Deus. Você coloca uma vasilha com vinagre, a abelha não vai lá. Mosquito não vai lá. Mas você coloca mel e açúcar, vai. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos neste mundo ser luz. Nós temos que brilhar no meio das trevas. Nós precisamos brilhar no meio das trevas. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Pastor, eu não consigo. Mas o que ele disse? Ele também não conseguia. Mas ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém estava o fortalecendo e nós precisamos deste alguém para nos fortalecer em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus que você possa sair daqui hoje com outro pensamento, com outra atitude, em nome de Jesus. Saia daqui coberto pelo Espírito Santo de Deus e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Oremos pelos dízimos e pelas ofertas, por aqueles que têm abençoado esta obra, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, graças te damos, ó Deus, pelos teus filhos, pelos teus servos, por aqueles amigos que também têm abençoado a tua obra,
tem trazido a sua contribuição para a obra do Senhor. Nós te damos graça, ó Pai. Não deixa faltar nada no lar dos teus filhos, mas que sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir o quarteto em nome de Jesus. Seguir a trilha de Jesus, prometo
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero convidar a Lia para ler uma poesia. Você pensava que não, né? Mas não, quis mudar a rotina. Pode subir aqui. Ser mãe é sentir o coração a queimar como fogo. É cuidar, zelar, preocupar-se por outra vida. É sentir a dor, a ferida que está no filho. Ser mãe é contentar-se estando triste. É sorrir com dor. É também contentar-se de contente. É sentir a dor que fere sem doença, sem ferida. Ser mãe é aceitar o desafio de dar a vida. Glória É andar a Deus. só em meio à multidão esperando o retorno do filho ou a vinda do filho querido. Ser mãe é cuidar de outra vida e descuidar-se. É passar a noite em claro. É ser sentinela, atalaia. É deixar o amor se esparramar. Ser mãe é presenciar o nascer do sol, o seu clarear. É desfrutar da luz clareando o dia. É ver o dia ir embora e ver a noite chegar. É deixar o amor com vertente transbordar. Ser mãe é ver o céu da noite descer e saber que na madrugada o berço vai embalar. É o adormecer aconchegar e sentir frio no aconchego do seu lar. Ser mãe é estar presa a um coração por toda a sua existência. É ganhar um presente, é dar e receber. É aprender a ser persistente, ensinar e ter paciência. É um elo, uma aliança que estará sempre na sua consciência. Ser mãe é contentar-se com o presente, emocionar. É alegrar-se, chorar ou amar. Sem explicar, ser mãe é ser feliz. Ser mãe é ser abençoada, privilegiada ou agradecida. Por ser agraciada, a escolhida. Deus a escolheu para conceder a vida. A irmã Adriana também está com a oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Não só hoje, mas todos os dias, penso em Ti com meu carinho, ao ver-me forte, cheio de vida, devo a Ti que me guiaste. Deu-me a vida, ensinou-me a vivê-la, dos problemas resolvê-los, dos medos me deste as mãos, fazendo calma meu coração. Muitas vezes, não só mãe foste para mim, pai, amigo, irmão, companheira das brincadeiras. Sempre davas um jeitinho de poder me acompanhar. Seguraste as minhas mãos, mostrando-me o caminho a seguir. Hoje sei como sofreste quando enfim soltas as mãos para que eu seguisse em frente. Hoje sei que aplaudes meus sucessos, entristeces-te com meu pranto. Sei também que sempre estás braços abertos a esperar-me. Quero hoje, minha mãe, te dizer de coração, peço a Deus que te abençoe sempre em minha oração. E te abraço hoje e sempre com muito amor e gratidão. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Irmãos, antes que eu esqueça, hoje tem cantina, viu? Então todos estão convidados a saborear as coisas da cantina. Terça-feira nós temos culto de oração. Esse mês o tema da oração é salvação e libertação de almas. É esse o tema. Quinta-feira, culto de estudo bíblico da palavra. Às 20h30, estaremos aqui estudando a quinta lição. Jesus é Deus. Sexta-feira, teremos um encontro aqui dos jovens. Sexta-feira, às 21h30, cujo tema escolhido para os jovens é 1 de João, venha e traga um amigo.
e traga um doce ou um salgado. Mas não é um só, porque se você trouxer 10 amigos, tem que trazer 10 docinhos e 10 salgados. Todos os jovens estão convidados. Nós temos tido uma vitória muito grande de alguns irmãos estar também nos ajudando nesse trabalho. E eu creio que Deus vai levantar um grande grupo de jovens aqui em nome de Jesus. Eu estou crendo nisso porque os jovens são a vida da igreja. Não é a igreja sem jovem, é uma igreja que termina aí. E eu tenho visto e ouvido várias congregações se fechando aqui na cidade de Coimbra por não ter mais membros. Porque foi envelhecendo e foi diminuindo e chegou ao ponto deles terem que fechar várias congregações por não ter crente. E que isso não venha acontecer aqui, que daqui a 100 anos vocês digam assim, olha, o pastor César tanto que falou nisso, olha, e a igreja fechou só com velho. Então, não podemos pensar assim, temos que passar a pasta a outros. Então, venha nos ajudar, venha abençoar. Você que talvez quer fazer um bolinho para trazer para os jovens, não pode trazer, mas fala que nós vamos buscar o bolo, vamos buscar a sandes, também. Isso também é ajudar os jovens. Nós queremos fazer esse trabalho e precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Então a Ana, a Carla estão trabalhando com esses jovens que nós temos e estamos a convidar. Por isso é que venha e traga mais alguém consigo. Eles estão estudando a Bíblia de uma forma, de uma linguagem mais a linguagem deles, e tem sido muito bom, e eu creio que vai continuar sendo uma bênção. Culto no sábado, culto público, às 20h30, em nome de Jesus. Vamos ficar então de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Eu quero, daqui de cima mesmo, agradecer a cada mãe que está aqui, que Deus vos abençoe. Tivemos que mudar para hoje, mas eu acredito que a palavra, que o som, não é, que ecoou no ouvido de cada uma mãe nesta noite, vai servir para muitas bênçãos sobre as vossas vidas, e que Deus continue vos abençoando e vos dando graça para continuar nesta caminhada em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, graças te damos pela tua igreja, por esta família, Senhor, reunida em teu santo nome. Abençoa, ó Pai querido, aqueles que também não puderam aqui estar, mas o Senhor os conhece. Vai ao encontro deles em nome de Jesus. Abençoa o nosso culto de jovem na sexta-feira, em nome do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, a comunhão do Filho e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém, Jesus. Uma boa semana, uma semana abençoada para cada um de vós, em nome de Jesus.